Olá pessoal, estamos iniciando aqui o primeiro episódio da nossa série de videocasts. A gente vai falar um pouco sobre o caminho que a gente percorre até chegar à escola, a ETEC-CEPAM. E esse não vai ser um papo apenas sobre trânsito, ônibus lotado, é um pouco também sobre o que a gente sente, pensa, vive até chegar à escola. Eu sou o Mikael, vou ser o apresentador, mediador nesta gravação, neste videocast. Eu estou aqui com 4 convidadas. Vou pedir para que vocês se apresentem, pode falar o nome, a série, fiquem à vontade. Se puder começar por você, daí vai nessa ordem. Certo. Meu nome é Catarina Neves, eu sou estudante do segundo ano da ETEC-CEPAM e faço o curso técnico de serviços públicos. Meu nome é Maria Clara Araújo, eu também sou do segundo ano da ETEC-CEPAM e faço também serviços públicos. Meu nome é Aniele, eu sou do segundo ano, também faço serviços públicos. Meu nome é Sara Dora, eu tenho 16 anos e também faço serviços públicos aqui na ETEC-CEPAM. Legal, que bom pessoal estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, por estarem aqui conversando com a gente. A Aniele também, que faz parte da nossa equipe Educom, tem ali atrás o logo da nossa equipe, né, que está realizando a gravação desse videocast. Também tem o logo das outras instituições, grupos envolvidos neste projeto. Bem, eu gostaria de saber de vocês um pouco sobre como que é o trajeto de vocês até chegar à escola, como que é o transporte, o que vocês acham desse percurso até aqui? Eu começo? Alguém quer começar? Pode ser você. Eu moro relativamente perto da escola, na verdade, inclusive eu venho andando, eu levo cerca de 30 minutos. Bom, eu já estudei em outras escolas, né, já estive em diferentes situações de transporte, mas acho que hoje é muito confortável o trajeto que eu faço e sinceramente eu vejo como um trajeto muito ideal. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer um trajeto tranquilo da casa até a escola, de fazer um trajeto seguro principalmente. Já tive algumas situações de furto na saída da USP, já tive algumas situações realmente de insegurança no trajeto e toda essa coisa. Mas acho que no geral, comparado, né, a outras realidades, a minha ela devia ser um pouco mais acessível e eu fico muito feliz que eu possa ter esse conforto, né, de morar mais próxima da escola. Pois é, menos caminhada é menos tempo, né, até chegar à escola. Então, se consegue utilizar o tempo que você passaria num longo trajeto aplicando em outras atividades, né, às vezes um esporte, uma leitura. Sim, e querendo ou não, eu não dependo do transporte que hoje é tão precário, né? Então, o meu ônibus não atrasa, o meu metrô não quebra. As situações mais vulneráveis que eu tenho são de chuva ou de horário muito tarde, mas assim, as dificuldades são muito reduzidas. Sim. E você, Maria, como que é para você o trajeto até aqui? É meio difícil. É difícil? É meio difícil. Onde porque você mora? Antes eu mudei recentemente, tipo, no finalzinho do ano passado. Eu morava ali atrás do Shopping Raposo, na Raposo Tavares, quilômetro 15. Agora eu tô morando lá no 19, que já é divisa com Osasco. Aí é no Jardim Boa Vista. Aí já lá é muito mais difícil, porque lá tá aumentando muito a população, muito, porque tá criando CDHU, tá criando Coab, tá criando tudo muito próximo. Ou seja, o transporte lá tá horrível. E sempre cheio, sempre lotado, principalmente na volta, que ele vai até o terminal Vila Sônia. Por ser metrô, ainda é pior, meu Deus, é pior ainda. Então, sempre que eu pego, tipo, ele demora bastante. Lá eu só tenho 2 opções de ônibus, que é o Lapa e o Vila Sônia, que é o Boa Vista mesmo. Aí, os dois são chamados de Boa Vista mesmo. Aí, então, é bem difícil. Aí, quando eu saio da minha escola, tipo, eu sempre pego ele na Raposo Tavares como tipo, eu tenho que pegar 3 transportes todo dia. Eu escolho, ou se eu vou de metrô, pego 2 ônibus ou um metrô, ou se eu pego 3 ônibus. Aí também tem uma rodovia lá que, tipo, tem a virada pra entrar na Raposo Tavares, que também tá com um buraco lá. Então é mais difícil ainda. Eu passo todo dia uns 40 minutos lá em um percurso de 10 minutos no máximo. Nossa, 40 minutos lá facinho de manhã. Bem complicado, né? Isso que você fala do transporte lotado, né? Que gera aquele incômodo, licença, um passinho para lá, um passinho para cá, um desafio para embarcar, outro para desembarcar. Tem vezes que eu nem consigo entrar. Nossa, muitas coisas, né? Principalmente na volta, quando eu volto em horário de pico. Sim. Tipo umas 6, 7 horas da noite, assim. Aí já é mais complicado. difícil.
E para você, Aniele, como que é o seu Pra mim é uma percurso? coisa mais embaixo, assim. Eu moro em Franco da Rocha, né? Aham. Eu venho pra cá, eu levo em cerca de 2, 3 horas pra chegar até aqui a ETEC. E é aquilo que a Catarina falou, são riscos que eu acho que eu corro muito mais por conta da minha localidade, porque pelo fato de eu morar muito longe, eu tenho que sair muito cedo de casa. E enfim, tem outros desafios, como você falou, só de conseguir entrar dentro de um trem é, assim, vitória, né? Sim. Todo dia de Sim, manhã. é mesmo. E aí é aquilo, se você vai conseguir chegar. E aí, eu acho que até trem e metrô assim, mais tranquilo, mas chega aqui, os ônibus eu acho que são os piores. Eu, por exemplo, pego ônibus ali na Vital Brasil. Eu já teve dias ali que eu passei mais de 1 hora e 20 minutos ali sem conseguir ver um ônibus de tão cheio que tava. Sim. Todos em sentido à USP. Então, é uma luta, né? Que a gente nunca sabe se a gente amanhã vai conseguir entrar dentro de um transporte ou não. Se vai alagar ou não. Se, Aham. tipo, eu venho pra cá ou se eu vou conseguir voltar. Porque nesse tempo que eu fico aqui na escola, eu não sei se eu vou conseguir voltar pra minha casa, por conta que eu não sei do que tá acontecendo. Eu não sei se o ônibus vai passar, eu não sei se tá chovendo, se o trem vai Muitas coisas. conseguir. Entende? Muitas Então são coisas. questões que tem que calcular, sabe? Sei. É sobre isso que você fala do tempo, né? De demorar até aqui. Eu compartilho de uma experiência próxima à sua com relação ao tempo. Hoje mesmo eu demorei 2 horas para chegar aqui na escola. Então são 2 ônibus, 2 linhas de trem. Aí se somar a ida e a volta, dá 4 horas de percurso que a gente, tipo, eu passo na maioria das vezes em silêncio, lendo um livro, escutando uma música, para ajudar a passar o tempo, né? Então é realmente muito desafio para chegar aqui e toda essa questão do tempo, da lotação, são várias barreiras, né? E para você, Sara, como que é para você? Eu moro perto, relativamente perto. Na verdade, eu moro no Vila Sônia. Eu tenho um super privilégio de morar perto do metrô. Mas no nosso grupo tem pessoas que moram em cada canto de São Paulo, né? Então, a Aniele mora em Franco da Rocha, a Sofia mora no Jaraguá, ela não tá presente, mas ela mora no Jaraguá. A Araújo, ela mora quase em Osasco, a Catarina aqui no Butantã. E ainda tem o Renato que mora no Taboão da Serra, né? E toda vez a gente tá no grupo falando, gente, onde é que vocês estão? Um ainda tá no trem, outro ainda tá no metrô, outro ainda... Ai, gente, já tô chegando, tô na sala, já tô no Eldorado aqui, entendeu? E... Cada um vai chegando aos poucos, né, Sim. na escola. E eu acho que o transporte também, ele muda todo o percurso, né? Então, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão indo para o trabalho, umas que madrugam para chegar 10 horas no trabalho, 10 horas da manhã no trabalho, porque mora muito longe, ou então tá voltando para casa e aí tá todo mundo exausto e cansado, mas eu reconheci meu privilégio de morar perto do metrô, sabe? Eu levo, sei lá, 15 minutos para chegar aqui, e enquanto outras pessoas levam 2 horas, né, como vocês disseram, mas é isso mesmo, sabe? Sim, obrigado por compartilhar com a gente, pelas reflexões também, pessoal. Eu tenho aqui alguns dados que a gente pesquisou, eu gostaria de trazer para esta gravação, que são da Rede Nova São Paulo, foi publicado em 19 de setembro de 2024. Os moradores de São Paulo gastam em média 2 horas e 25 por dia nesses deslocamentos, e chegando a 2 horas e 47 entre os que usam o transporte público. O percentual de pessoas que utilizam o transporte público com maior frequência é de 61% em 2024 em São Paulo. O tempo médio de espera nos pontos de ônibus é de 24 minutos. E frequência, lotação, pontualidade são os principais problemas apontados, né, pela percepção da população paulista. Eu também tenho uma outra informação que é mais assim dos bastidores que a gente conversa. A Aniele trouxe para a gente que vocês pesquisaram também, né, sobre transporte, apresentaram sobre isso na feira de atualidades aqui da ETEC Cepan, foi em 2024, né? Aí eu gostaria de saber dessa pesquisa de vocês, que eu vi um tema, uma pergunta, na verdade, bem interessante, que se chama: será que todos temos as mesmas 24 horas? Eu gostaria que vocês comentassem, respondessem, refletissem sobre essa pergunta.
que a gente começa a encontrar agora? Pode ser por você. Então, respondendo a pergunta, definitivamente as pessoas não têm as mesmas 24 horas, né? Então, enquanto eu chego, assim, né? A gente é liberado da escola 12h40, eu chego mais ou menos 1 hora e meia em casa, dependendo do percurso que eu faço, se eu vou de ônibus, se eu vou de metrô. Enquanto isso, a Aniele ainda tá fazendo baldeação, a Araújo ainda tá na Raposo, a Catarina às vezes fica mais tarde para resolver coisas da escola. E enquanto nesse tempo que eu posso chegar em casa, posso ir num parque, posso ir dormir, posso estudar, né? A Aniele ela ainda tá no transporte e ela podia estar aplicando em outras coisas, fazendo outras coisas para benefício próprio dela e ela não consegue, né? Então, não só ela, mas como outras pessoas também. E isso é uma prova também que a gente não tem as mesmas 24 horas, como você trouxe os dados, os nossos transportes públicos são muito precários, como a Catarina também trouxe. Então, isso tudo comprova de que nós não temos as Não mesmas temos, 24 né? horas. Vocês querem comentar também? Eu quero fazer um adendo na fala da Sara, que ela falou sobre como que esse trajeto no transporte mais longo deixa a gente cansado, alguma coisa do tipo, e eu queria trazer para nossa realidade de que às vezes eu não consigo fazer uma atividade escolar, às vezes eu não posso, a mesma disposição que as meninas têm para estudar, eu não tenho, por conta que, ai, gente, eu não tô com cabeça, aconteceu tal coisa, ou tipo, ai, não sei, qualquer outra questão que aconteça, e isso interfere diretamente na nossa convivência escolar. Entendeu? Não só na escola, no trabalho, em qualquer outra coisa. E aí voltando à pergunta também, definitivamente ninguém tem as mesmas 24 horas. Ninguém tem. E eu falo isso, acho que por experiência, né? Sim. Porque como eu já havia falado, é um desafio que a gente leva, é um risco que a gente corre que a gente não sabe o que vai acontecer. Quer comentar? Sim. Definitivamente também não temos, ninguém tem as mesmas 24 horas, porque as pessoas podem até falar que, quando você está no transporte, você pode ler um livro, você pode, ver um documentário, qualquer coisa. Mas nem sempre o transporte vai estar, propício a isso. Quando a pessoa pega um transporte cheio, como que ela vai fazer isso? Uma pessoa te empurrando, a outra pisando no seu pé, a outra, nossa, fazendo barraco no meio do ônibus, gritando. Acontece também. Sempre tem isso. A Aniele, ela já trouxe vários relatos do trem. A Aniele Um é monte Muitas de histórias, bêbado de né? manhã, criando briga, várias coisas. Várias Então, situações. não tem como você ter cabeça pra isso, não tem como você ficar focado em uma coisa, tendo outras pra você prestar atenção. As pessoas estão exaustas Sim. também, né? Sim, tem isso. Acho que as meninas responderam muito bem, né, a sua pergunta, mas você também comentou sobre a pesquisa que a gente fez, né, no nosso trabalho do ano passado. E a nossa pesquisa ela era focalizada principalmente em estudantes secundaristas, porque a gente percebe, claro, pelos nossos relatos, pelo nosso dia a dia, mas com essa pesquisa também de que é um problema sistemático, né? Os estudantes secundaristas atualmente, eles têm uma série de questões, uma série de demandas, a casa, a própria vida social, o amadurecimento, além da escola, muitas vezes o trabalho, a família. Então, são demandas que dependem quase que exclusivamente do transporte. Então, enquanto já temos uma série de problemas em diversas áreas da juventude, da adolescência, a gente ainda tem que lidar com o problema do transporte que rouba muito do tempo que a gente realmente poderia estar usando para nos desenvolver como cidadãos. Então é engraçado porque a gente vem para a ETEC CEPAM, que é uma ETEC que está dentro da USP, em que os alunos daqui não têm o passe livre da USP, né, que outros estudantes da USP têm, inclusive é um motivo dos ônibus estarem tão cheios. A gente vem para cá, é uma escola dentro de uma universidade, quase que no centro de São Paulo ou numa zona muito ativa de São Paulo, e a gente tem estudantes que nem de São Paulo são, porque realmente essa é uma das únicas ETECs que oferece um curso de serviços públicos, que é um curso que faz com que a gente realmente pense sobre a sociedade para além do trabalho. Então, eu acho que a nossa pesquisa, ela traz principalmente o ponto, claro, das 24 horas, da dificuldade no transporte, da precarização do transporte, mas ela também abre espaço para uma discussão maior, que esses jovens, eles estão perdendo muito tempo do próprio desenvolvimento para ir para casa, para ir para a escola, para ter direito à educação, à alimentação, porque muitos jovens almoçam aqui na escola.
Então, o transporte, ele vai além, né, exclusivamente do déficit de tempo ou do déficit de energia que a gente toma, mas ele prejudica toda a nossa rotina. E principalmente para os jovens que estão nessa fase tão importante da vida, né? Uhum. Sim, é mesmo. Eu também concordo com vocês, vou também nessa linha de pensamento, reflexão, de que afirmar que todos temos as mesmas 24 horas é ignorar, né, as desigualdades que existem no cotidiano de cada pessoa, né, da população, porque muitas pessoas, né, como a maioria da gente, passa bastante tempo no transporte, então esse tempo longo que a gente passa no transporte até chegar à escola, se a gente encurtasse esse tempo, se tivesse uma escola mais perto da nossa casa, a gente poderia usar esse tempo para outras atividades, né? Para estudar mais, para fazer um esporte, passar mais tempo com a família. Então, são várias questões em que eu até acho que o tempo, né, ele é um pré-requisito para que a gente possa acessar outros direitos. Então, poxa, a minha mãe, por exemplo, ela trabalha bastante e ela passa bastante tempo no transporte. Então, ela não tem muito tempo para ir no postinho de saúde lá perto de casa. Uhum. E se ela tivesse um emprego que fosse mais perto da casa, ela poderia fazer mais exame de sangue, tomar vacina, falar com o médico. Então, né, o tempo é esse pré-requisito também para a gente ter outros direitos, né? E sobre tudo isso que a gente pensou aqui, refletiu e conversou, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que poderia, assim, melhorar no percurso até aqui, o que o governo poderia fazer, ou a escola, a nossa família, ou nós mesmos poderia propor assim como solução, alguma ideia para melhorar esse cenário. O que você acha? Quer começar? Posso começar? Eu trouxe aqui, né, essa questão da USP. Acho que a vivência dos alunos da ETEC exclusivamente é que a gente não tem o passe livre para andar nos transportes dentro da USP, né? Enquanto outros estudantes da USP têm. Há anos atrás a gente mal estava no mapa da USP. Essa escola, né, essa instituição não estava no mapa da USP. Nós somos vizinhos de uma empresa. A empresa, ela cuida de uma série de questões da escola. Então, a nossa escola, ela tem uma série de déficits. E considerando que os alunos que se esforçam, que literalmente pagam para entrar nessa escola e muitas vezes não conseguem vir porque o ônibus está muito cheio ou porque é muito longe de casa, acho que uma das principais lutas para a ETEC-CEPAM atualmente seria conquistar o passe livre dos transportes dentro da USP. E no geral, claro, reforçar a segurança, reforçar a qualidade e, sinceramente, acho que a ETEC ela tem muito potencial de ser uma instituição que realmente ajude o jovem e ajude a formação como cidadão, então deveriam ter mais ETECs, deveriam ter ETECs ao redor de toda São Paulo, deveriam ter mais ETECs nas periferias, longe do centro, mais ETECs para pessoas de todas as regiões e ETECs com cursos realmente beneficentes, não só uma ADM ou algo parecido. Então, com todo respeito aos estudantes de ADM, mas acho que a nossa, claro, sem fugindo um pouco do percurso, né? Mas falando sobre a problemática em si, faltam ETECs e faltam direitos a serem constituídos nesses ETECs, né? Queria comentar também de que, além da ETEC-CEPAM, né, a USP ela é muito uma cidade utópica, assim, né? Então, o que acontece dentro da USP é muito diferente do que acontece fora dela, né? Então, o que poderia ser feito também é adicionar mais linhas, mais transportes públicos por São Paulo, aumentar pontos, aumentar motoristas, só que isso é muito caro para fazer. O Estado não está muito disposto a fazer isso, só que também rouba muito o nosso tempo. E o tempo é, sinceramente, a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, essa semana a gente teve 3 semanas de provas consecutivas, esse mês, bimestre louco, assim. E a Catarina, um dia desses, acho que ela não lembra, mas me pegou muito, ela falou assim que nós estudantes temos muitos motivos para desistir, mas tão poucos para continuar. E isso, assim, um estudante que vem de longe, um estudante que traz o sustento de casa, ou que sabe que as suas circunstâncias não são tão boas, isso é muito... dá uma vontade de... é muito desanimador. Então adicionar transportes e aumentar as circulações, as linhas dos ônibus, seria algo que realmente poderia melhorar bastante, assim.
Eu quero fazer uma adendo nessa fala da Sarah, que ela falou sobre desistir, me pegou um pouco. Porque eu, no começo, quando eu comecei aqui, eu queria desistir. E, tipo assim, era uma coisa, assim, muito, muito clara, assim. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou. Só que eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu entrar numa escola onde tem um curso e tudo mais. E tô sendo uma das primeiras pessoas que tá tendo oportunidade de estudo. Então, eu jogar essa sorte fora é muito falar oi pro sistema e ir embora, entende? Então, eu acho que, mesmo com tantas dificuldades, não discordo do que a Catarina falou. Realmente, temos muitos problemas para desistir e poucos para continuar. Mas a gente focar apenas no ponto de que, tipo, ai, não vou por conta disso, disso e disso. Mas acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco do porquê que a gente tá fazendo aquilo. Sim, E do porquê, exatamente, do porquê continuar. Porque às vezes vale a pena, sabe? Mas também comentando o que a Catarina falou, também concordo que deveria. Eu, por exemplo, só vim pra cá porque aqui é a única ETEC onde tem o curso de serviços públicos. Tipo assim, é absurdo, assim, tipo, em toda São Paulo só tem aqui. E por que aqui? E por que dentro da USP? Então, são questionamentos que a gente não sabe se vai ser respondidos, mas que gera uma grande dúvida, ainda mais quando você entra dentro do sistema. Eu comentando com uma amiga minha que não pode estar presente aqui hoje, a Sofia, a gente vai embora juntos, porque a gente usa a mesma linha, ela desce em Jaraguá e eu desço em Franco da Rocha. A gente tava comentando dentro do trem, assim, falando assim, amiga, como que a gente fazer serviços públicos só nos deixa mais tristes ainda, porque a gente começa a observar a nossa realidade. Coisas que talvez a gente não pensaria se estivesse em qualquer outra escola do estado, que talvez só teria uma vaga e ninguém tava, sabe? E aí, exatamente, aí a gente pensa quantos dos nossos direitos civis estão sendo violados. Só nessa questão de trajeto pra ir e voltar pra casa, entende? Eu queria comentar rapidinho também sobre o que ela acabou de falar sobre direitos civis. Eu tava vendo um vídeo de uma estudante que ela tava comentando que o Estado, ele não dá direitos, assim, não é fundamentais, mas o Estado só dá direito para as outras classes não dominantes, para as classes, as minorias, né, os operários, os proletariados, não contestarem e não ameaçarem os interesses da elite dominante, né, porque isso seria muito prejudicial. Então, eles dão migalhas para a gente trabalhar mais, deixar o rico mais rico, enquanto o pobre fica mais pobre, né, e dentro do curso, a gente estava. Toda vez a gente tem essa conversa assim, que é um baque muito grande, assim, acho que é até meio psicológico, assim, porque a gente vai vendo como o Estado tá. O sistema tá todo pra gente desistir, o sistema tá todo pra gente. Pra gente ficar onde a gente tá, sabe? E a maior forma de, sei lá, ameaçar ou alguma coisa assim, é estudar sobre e saber que você tem direitos, que você não tá ali porque você quer, que não existe meritocracia, que você tá ali porque foi pensado para você estar ali. E se você quiser sair dali, né, se possível sair dali, você precisa estudar muito, você precisa conhecer onde você tá, o que você pode fazer e com quem você tá falando também. Sim. Bom, eu concordo com todas as meninas, mas pelo que a Catarina disse. O aumento de ETECs, o aumento, tipo, o investimento nas escolas. Isso melhoraria muito, 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 porque se tivesse uma escola que prestasse perto de onde que eu moro, Sim. se tivesse uma escola que prestasse, eu não estaria pegando mais, tipo, eu pego cerca de 1h40 para chegar aqui. De manhã, pode ser mais, por causa que a Raposo é muito parada. Então, se pegar para investir nas escolas e ter como que diz? Agora eu me esqueci. Mais escolas construídas. Não, é tipo mais Infraestrutura. Sim, infraestrutura e mais interesse dos professores, dos interesses dos alunos, tudo isso. Sim. As escolas seriam muito melhores para todos, para os alunos, para os professores, se aumentasse o salário dos professores também. Eles teriam mais motivação para trabalhar, porque para o que eles recebem, eles são desgastados muito psicologicamente. Eles têm muito desgaste psicológico. Então, se aumentasse o investimento nas escolas, na educação, e
aumentasse também os transportes públicos, ajeitasse, tipo, as rodovias, se investisse mais nas rodovias e tudo, assim. Sim. Tipo, eu teria a opção, no caso, de vir para Corifeu. A Corifeu seria muito mais perto, seria cerca de 50 minutos para chegar até aqui. Mas não, eu tenho que ir pela Raposo porque eu não tenho como ir por lá. Entendi. Ou seja, então é isso. Só uma adendo rapidinho aqui, que a Maria falou sobre professores, e aí eu queria falar também que a capacitação de professores, a capacitação de profissionais dentro da educação. A gente aqui dentro da ETEC-CEPAM, dentro da USP, a gente tem um privilégio muito grande de ter professores que estudaram aqui, que tiveram uma formação aqui, que, enfim, fizeram mestrado, doutorado e afins e tal. Mas eu acho que essa capacitação deveria ser para todos. A gente tem esse pensamento, essa linha de pensamento, sim, por conta das nossas vivências, mas ainda mais pelas vivências que a gente tem dentro da ETEC, pelas conversas que a gente tem com os nossos professores. A gente, no nosso curso, tem uma matéria chamada Introdução Sociopolítica Brasileira. E tem planejamento público. E são, assim, as matérias, assim, que eu acho que mais... Tá ligado? Que dá um checkmate, assim, que você fala, meu, acorda pra vida. E aí, eu queria, né, enfim, a capacitação de professores também é muito necessária, entende? E a conscientização dos alunos do porquê que eles estão ali. Porque a gente só é colocado dentro de uma escola quando a gente é menor e fala, não, você vai fazer isso porque você tem que fazer isso. Mas ninguém falou pra ele o porquê que ele tem que estudar, porquê que ele tem que estar ali. E aí, acho que para fechar, né, eu queria trazer um pouco do que elas três disseram ultimamente e comentar que esse ano a gente fez um estudo, né, recente, na matéria desse mesmo professor que dá essas outras matérias no ano passado. A gente fez um estudo sobre a implementação de serviços de transporte privado e sobre a possibilidade de passe livre nas cidades, principalmente em metrópoles, né? E a gente começou a realmente refletir sobre uma mudança efetiva social. Então, você trouxe os dados, né, dos adultos, a gente traz um pouco das vivências dos secundaristas, ainda tem crianças, né, crianças 12, 13, 14 anos que pegam transporte público, e tem toda a questão monetária, do preço da passagem que está aumentando muito, tem toda a questão da precarização do trabalho dos trabalhadores de transporte privado, motoboys, Ubers, enfim. E aí, com esses dois trabalhos que a gente fez recentemente, a gente, numa escola que dá um curso de serviços públicos, pôde realmente refletir o que fazer para mudar efetivamente. Então, vai dar para aumentar a linha de ônibus, vai dar para construir mais escolas. E foi interessante porque, de início, muitas pessoas daqui responderam nessa atividade que o passe livre não seria possível na cidade de São Paulo. E depois esse professor virou para a gente e falou, olha, é possível, a gente pode fazer isso. Ele apresentou uma solução que não tinha sido pensada. E a partir dessa solução, a gente começou a pensar, então, por que não está sendo feito? Né? Então a gente trouxe aqui uma série de soluções, mais ETECs, passe livre, não permitir os motoboys, mas ainda assim baratear o custo da passagem do ônibus, porque é extremamente inacessível para uma série de pessoas. Então a gente trouxe essa série de soluções e acho que o que a gente tem que pensar a partir de agora, nós como estudantes, mas todas as pessoas como usuárias desse serviço, que é um direito do cidadão brasileiro, por que isso não está sendo feito? E, na verdade, o que está sendo feito? Porque o que realmente está sendo feito é a apreensão de moto, de trabalhadores, de motoboys, porque, por algum motivo, as pessoas acham que esses motoboys proporcionam algum perigo para a nossa sociedade, quando o real perigo é você não conseguir chegar na sua escola. Então, é só esse ponto que eu queria trazer para a gente fechar, porque acho que foi importante esses últimos dois trabalhos que deram sequência a esse estudo que a gente fez ano passado. Sim. Eu também concordo com vocês que o governo deve investir mais em transporte, em segurança, na parte de educação, né, valorizar mais os professores, construir mais escolas nos nossos bairros, né, para encurtar as distâncias, pensar nessa questão do tempo, né, que menos tempo é mais acesso a outros direitos, né, e o que a Aniele falou sobre os alunos, né, refletirem e desenvolverem o senso crítico, né, para que a gente possa atingir uma formação, uma especialização, seguir os nossos sonhos, né? Mesmo quando a gente tem muitos desafios, muitas barreiras, né? Nesse cenário que a gente vive, que é bastante longos trajetos, a gente pensa assim que
poxa, eu tô vindo aqui para a escola, mas eu tô me formando, tô me especializando, vou me tornar um bom profissional, vou me desenvolver como ser humano, né? É possível chegar lá em meio a tantos desafios que existem, né? E depois de tudo isso que a gente refletiu, comentou, conversou aqui, eu quero agradecer a participação de todas vocês. Muito obrigado por terem aceitado o convite, pelo tempo de vocês, por estarem aqui conversando, né, nesse podcast, nessa gravação. Muito grato. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Sim, a gente está aqui falando sobre. Que bom. Obrigada. Legal. Finalizando esse videocast, agradecer também a você que está aí assistindo. Se você gostou, compartilha, né, com os amigos. Comenta aí nos comentários o que você achou, a sua opinião, o que você acha também do transporte na capital paulista. E vamos fechando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.